irmãos, Deus abençoe a todos. Quero complementá-lo com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 3, lição que tem como título Dom da Revelação. Estamos gratos ao Senhor pela oportunidade ímpar que Ele nos concede de estarmos juntos para, nesta oportunidade, compartilhar esta importante lição sobre os dons espirituais. Nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Está aqui a nossa revista. O livro, eu ainda estou usando o antigo, não comprei o novo, porque é a mesma coisa, não mudou em nada, certo? Alterou um pouquinho da capa, mas não mudou em absolutamente nada, ok? E também vamos estar usando a declaração de fé da Assembleia de Deus, né? E assim sucessivamente. Meus irmãos, o texto proposto, também vamos estar usando aqui esse livro, também editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, de Stanley Horton, né? Interessantíssimo, traz assuntos, traz muitas definições importantes, né, para a lição atual, tá certo? Muito bem, estaremos doravante comentando a lição de número 3, né? Lição de número 3, classe dos adultos. Bendito seja o Senhor para toda eternidade. Glória a Deus. Para começar, irmãos, nós vamos ver que o dom de revelação são aqueles que se manifesta a sabedoria de Deus, o dom da palavra, da ciência, o dom da palavra da sabedoria e o dom de discernir os espíritos. Paulo apresenta três listagens. Né? Em Romanos capítulo 12, vamos ver em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. A outra lista que ele apresenta é em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 11. E a terceira lista que ele apresenta é no capítulo de número 12, versículo 28 e 29. Né? A leitura que vamos estar trabalhando, deixa eu pegar a Bíblia aqui, é em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo de número 12, o versículo 26, que vai nos dizer assim, vamos ver o que está escrito da palavra de Deus, né? Glória a Deus. De maneira que se um membro padece, 1 Coríntios 12, 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. É um só membro honrado, todos os membros regozijam com ele, né? Então esse texto ele vai nos falar interessantemente, de forma graciosa, mas a leitura bíblica em classe da lição 3 está escrito no capítulo 12, no seu versículo de número 8 a 10, que diz assim: porque um espírito é dada a palavra da sabedoria e a outra palavra e pelo mesmo espírito a palavra da ciência, e a outro a palavra de operações de maravilhas, e a outro profecia, e a outro de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. O que fica claro aqui é que os dons não se interpolam, irmãos. Deus deu para cada um, né? E Ele definiu especificamente, né? A um acontece isso, a outro Ele faz isso, a outro Ele dá assim, e é pelo mesmo Espírito, um que opera tudo em todos, ponto. Então isso que fique bem claro. O que é a palavra da sabedoria? Nós vamos encontrar um exemplo muito clássico na pessoa de Salomão, quando teve aquele atrito daquelas duas mulheres com o filho, né? E Salomão usa a sabedoria e ele quer cortar o menino ao meio, né? A quem era mãe, quem não era mãe do menino, sugeriu que cortasse ao meio. Ela não era mãe, não ia perder em nada. A mãe verdadeira disse: não, faça isso não, entrega para ela, entrega a criança para ela viva, sem cortar ao meio. Salomão logo entendeu que a mãe da criança era aquela que sugeriu que o menino tivesse que estar vivo, não é?
e inteiro, obviamente. Então, um exemplo assim. Outro exemplo importante sobre revelação é a questão de José, que ele teve uma revelação, teve um sonho, né? E daqueles irmãos dele, né? E tudo Deus não deixou ele enganado e falou tudo para ele em visão, né? E ele contou e falou no momento oportuno. A quem Deus dá a palavra de sabedoria não sai falando lorota de jeito nenhum e nem arrotando lorota de jeito nenhum. A quem Deus dá a palavra de sabedoria, Deus quer usar, usa no momento certo, em casos específicos. Não joga a conversa fora, é em caso específico, é pontual, é para necessidade específica, ponto, não é? Então, outro texto da leitura bíblica em classe é Atos, capítulo de número 8, capítulo 6, versículo 8 a 10, que nos diz assim o texto: E Estevão, cheio do Espírito, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, e chamado dos libertas, e dos sirenes, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Então Estevão falava com sabedoria. Então ele era pontual, era cirúrgico, como se fala, né? Em Daniel, no capítulo de número 2, no seu versículo 19 a 22, está escrito: Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus, ao Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para que todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá a sabedoria aos sábios e a ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e escondido, e conhece quem está em trevas, e conhece e com ele com ele mora a luz. Então é Deus que trabalha dentro disso, por meio do seu Espírito, é Deus que trabalha dentro desse conceito. Eu há pouco apresentei um livro aqui de Stanley Horton, e o comentarista ele vai fazer menção desse material logo na introdução. Ele vai dizer assim: o teólogo pentecostal Stanley Horton afirma que a maioria dos estudiosos classificam os dons de 1 Coríntios 12, 8 a 10 em 3 categorias, né? Na verdade, isso é feito assim só para organizar, mas não existe essa classificação biblicamente, ok? Porque não é ninguém diferente que dá dom diferente, não. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos, né? Então, teologicamente, dividiu-se assim para ficar melhor, para fazer a explanação, não é? Mas não é uma lei de ordem assim para organizar isso, ok? Então está em 3 categorias: revelação, poder e expressão. Tendo esses dons de cada categoria. Na lição desta semana vamos estudar a respeito dos dons. A primeira categoria é a dom de revelação, né? Então podemos observar aqui que vamos ver a palavra da sabedoria. O termo a palavra exprime manifestar verbalmente ou escrita, né? Segundo o dicionário Antônio Hawais, no caso, né? O dicionário eletrônico, e a sabedoria eu também consultei em casa e vi que é isso mesmo. O dom da sabedoria significa discernimento inspirado das coisas sobrenaturais e humanas. Sabedoria, abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, 8, refere-se a uma capacidade ou a capacitação divina sobrenatural para tomar de decisões sábias e circunstâncias, né? Então podemos observar circunstâncias extremas e difíceis. Então, de acordo com o texto, com a Bíblia, ninguém vai sair arrotando palavras de sabedoria aí, que isso não é de Deus, não. Isso é no momento específico. Como eu disse no início do vídeo,
Deus ele usa esses dons, usa pessoas assim em tempos específicos, em momentos específicos, né? Vai usar sim quando precisar sim, e enfim, mas não é nada de dom é para ficar brincando por aí ou achando que é o dono da cocada preta. Como nós dissemos, como eu disse na lição passada, nunca, e a Bíblia aprova, nunca os dons foi dado para a promoção única do indivíduo ou para a promoção humana. Sempre é em prol da comunidade local, da igreja local onde se congregam, não é? Onde Deus está falando ali, ok? Então a Bíblia é a palavra de sabedoria, entendeu? O comentarista coloca aqui no subtópico, nós estamos no tópico 1, a palavra da sabedoria. O tópico 2 vai nos dizer assim, a palavra da ciência, né? A palavra da ciência. Esses termos já está na declaração de fé da CPAD, da Casa Publicadora, da nossa Assembleia de Deus, aliás, né? Está aqui na página 73, 74, eu deixei aqui separado, certo? Então tá bem claro aqui, ok? Eu andei dando uma lida na nossa declaração de fé, realmente tem consonância. O dom de revelação ele é composto de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. É disso que vamos tratar nessa lição doravante, ok? Já falei do tópico 2, ainda não comentei, mas já falei. O tópico 3 de discernimento do espírito, né? Então vamos trabalhar esta proposta na classe de adultos, ok? Vamos para a lição propriamente dita. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos lá. É interessante que a manifestação dos dons espirituais no Antigo Testamento, o ocorrido diz respeito à manifestação esporádicas, específicas e restrita, né, a pessoa chamada por Deus para cumprir determinadas missões, sendo sua natureza e manifestações diferentes do período neotestamentário. Quando vamos ver isso, vamos ver em 1 Samuel, capítulo 9, verso 15 e 20, 1 Reis, capítulo 3, no seu versículo 16, capítulo 3, seu versículo 16 a 28, também 1 Reis, capítulo 14, verso 1 a 6, 2 Reis, capítulo 5, versículo número 20 a 27, 2 Reis, capítulo número 6, versículo 9 a 12, e 1 Coríntios, capítulo 1 a 11, que tem sido o nosso textuário ultimamente, né? Então, no Novo Testamento, nós vamos ver aí a manifestação, nós vamos ver que no Novo Testamento, essas manifestações, elas são universais, né? Quanto na presença de dispensação, as igrejas dispõem da presença permanente do Espírito, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo número 6, versículo 19, não é? Bem como o batismo com o Espírito Santo, que está inserido, já prometido no capítulo 2, no versículo 1 a 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que é corroborado com Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo número 42 e 46. Então observamos que a manifestação dos dons, ela não tem o objetivo de afagar ninguém, não. É tudo de forma específica, no momento exato, num ponto, é pontual. É dentro de um foco, dentro de uma plataforma em que as manifestações elas se apresentam de forma clássica, de forma objetiva, ok? Conforme está escrito no nosso textuário, como eu disse, 1 Coríntios, capítulo número 12, verso 1 até o versículo 11, nós vamos trabalhar isso. E, por que não dizer o capítulo 12 todo? Porque no versículos 28 a 30 do capítulo 12, fecha aí com muita base, ok? Então vamos por primeira, dentro dessa questão dos dons de revelação, nós vamos para o dom da palavra da sabedoria. Eu fiz menção aqui de Salomão, né? Mas teve outros personagens bíblicos que foram tremendamente usados por Deus para esse dom. Vamos lá. O dom da palavra da sabedoria, conforme está escrito no capítulo 12, versículo 8, versículo 7 e 8, é a manifestação da sabedoria de Deus na vida do crente, capacitando a solucionar coisas difíceis. Trata-se de uma mensagem vocal sábia anunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem
aplica a revelação da palavra de Deus, então, ou a sabedoria do Espírito Santo, que é uma situação ou problema específico, né? Em uma situação ou problema específico, isso também já disse. Em Atos capítulo 6, versículo de número 10, e eu quero ler esse texto, Atos 6, 10. Atos 6, 10. Deixa eu achar aqui. Atos 6, 10. Está escrito assim: e não podiam resistir à sabedoria do Espírito que falava. Então, observe que é dado pelo Espírito. É muito clássico, o texto é contundente. Ok? Uma outra observação que também está em Atos capítulo 15, versículo de número 13 ao 22. Aí não se trata aqui de sabedoria comum de Deus, mas do viver diário, né, que se obtém pelo diligente estudo e mediação das coisas de Deus, né? E nós vamos ver isso na Bíblia de Estudo Pentecostal. Tem uma observação importante, né? Bíblia de Estudo Pentecostal, quem tem é um compêndio interessante, e na sua página 750 a seguir, 756 precisamente, ela vai trazer um bojo de estudo muito interessante, né? Então, a quem possa interessar, pode dar uma olhada lá na sua Bíblia de Estudo Pentecostal. Qual a importância de tudo isso? Todo servo de Deus necessita desse dom, principalmente aqueles que são chamados para a liderança da igreja. Por exemplo, lidar com pessoas não é simples assim, ok? Por isso que hoje nós temos muitas pessoas boas, pessoas de caráter, pessoas de moral, caráter libado, mas não pode se colocar na frente de um trabalho, de uma igreja, porque ele vai querer colocar os pensamentos dele, e nem sempre, aliás, quase sempre, não é a sua sabedoria que vai valer. O que vai valer é a sua experiência com Deus, o seu temor a Deus e tudo aquilo que ele propõe. O que vai valer é a experiência que você tem em lidar com pessoas. Por que não dizer gestão de pessoas, não é? Porque cada pessoa tem um temperamento, é diferente. Se houver problema, os problemas são pontuais e são diferentes um do outro. Daí, o líder precisa, quem está liderando um trabalho, precisa sim da palavra de sabedoria. Tem gente que tem um estigma de tudo que acontece ele tira do caminho, ou seja, vai disciplinando, vai cortando todo mundo, vai trocando, mudando tudo, e não é assim. Nós fomos chamados para ensinar. Então, quando nós encontrarmos um problema, precisamos orar a Deus e ter a sabedoria exatamente para focar naquele problema. Não espalhar isso para a igreja de jeito nenhum. Vai pontualmente. Eu trabalho muito com isso quando tem um problema que alguém causou, que alguém disse, ou que alguém falou. Eu não prolifero a igreja. Eu procuro apontar diretamente para quem falou, para quem disse, e chamo para poder solucionar o problema, porque essas coisas são pontuais e Deus precisa falar de forma pontual. Então, aqueles que são chamados para liderar, então, frequentemente são aconselhados, frequentemente estamos aconselhando, né, o melhor, e resolvendo questões difíceis. É um dom altamente necessário para o governo da igreja, a administração, a liderança, a direção de qualquer um de seus departamentos da instituição, né? Então, esse dom proporcionado pela operação do Espírito é uma compreensão da profunda sabedoria de Deus, ensinando aí a aplicá-la seja no trabalho ou nas decisões de serviço do Senhor, para expô-la a outro modo. Portanto, quando surgir algum problema, na teologia sistemática de Eurico Bessel, ele vai tratar muito claro isso aí. Quando surgir um problema, tiver alguma dificuldade, calma, não se espante, fica tranquilo. É um problema porque para que existe o pastor então? Para que você é o dirigente da igreja? Para que você é o superintendente da escola? Não é? O que você está fazendo ali? Então, se surgir um problema, o problema não é para exterminar tudo, pelo contrário, o problema requer
oração, cuidado e temor, para que possa trazer aí um conselho, né? Então, quem lidera, quem está cuidando diante de um povo, precisa ter conselhos, né? Consequentemente, vai ter total apoio e revelação do Espírito Santo dentro desse conceito da palavra da sabedoria. Então, vamos ver aqui. Eu falei de Salomão, né? Vamos lá. Salomão, ao solucionar aquela causa das duas mulheres, eu falei, 1 Reis capítulo número 3, versículo 16 a 28, 1 Reis capítulo 3, 16 a 28. Jesus também, ele causa admiração a todos pela sua sabedoria, em Mateus capítulo número 13, verso 54, e Marcos capítulo 6, no seu versículo 2. Jesus também prometeu aos discípulos que o Espírito Santo ensinaria a falar diante dos líderes judeus, né? Lucas capítulo 12, versículos número 11 e 12. Então, em outras ocasiões, por exemplo, Jesus ele disse que ninguém poderia resisti-los e nem contradizê-lo, né? Então, vamos ver também a sabedoria de Pedro, de João, lá diante do Sinédrio, quando chamou a atenção dos sacerdotes e saduceus, em Atos capítulo número 4, no seu versículo de número 13. Então, podemos observar que Estevão também, né, ele também teve, Deus usou ele também com palavras de sabedoria, né, como ninguém podia resistir à sabedoria e o Espírito que falava com ele. No capítulo 6, versículo 10, nós já li esse texto aqui. Lá no Conselho de Jerusalém, nós vamos ver Tiago trouxe uma solução de um problema que estava causando contenda entre judeus e gentios. Atos capítulo 15, no seu versículo 1 até o versículo 29. Então, esses exemplos são exemplos clássicos na Bíblia de que a palavra de sabedoria, ou da sabedoria, o dom, é Deus que dá, e só em causas específicas, né? Outro dom que vamos trabalhar aqui é o dom da palavra da ciência, né? O dom da palavra da ciência só vai aparecer no capítulo 12, versículo 8, na lista de Paulo, na segunda lista, né? Primeira lista vem Romanos, segunda lista é capítulo 8, 12, versículo 8 de 1 Coríntios, que também é chamado de dom, também é conhecido como dom da palavra do conhecimento, que se manifesta aí na vida do crente, trazendo conhecimento dos fatos e circunstâncias através do Espírito Santo, né? Que as pessoas não seriam capazes de saber pelos métodos naturais. Então, o Espírito de Deus revela dentro desse contexto. Então, trata de uma mensagem vocal, inspirada, né? Revelando conhecimento a respeito da pessoa e das circunstâncias sobre as verdades bíblicas, que frequentemente esses dons também são estreitos e está voltado aí em estreito relacionamento com o dom de profecia, né? Donald Stamp vai trabalhar também isso na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Qual a importância? A Bíblia recomenda que busquemos esses dons através da oração. Não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, para que Deus, o Deus nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, vos dê o seu conhecimento. Efésios capítulo número 1, versículo 16 e 17. Então, Deus não nos concede faculdade da ciência, que é um atributo exclusivamente divino, mas por meio do Espírito Santo ele nos concede o dom da palavra da ciência, ou seja, para realizar a sua obra. Isso, de novo, capítulo 12, versículo de número 8 de 1 Coríntios, né? Então, vamos ver exemplos disso, exemplo da manifestação do dom da palavra da ciência. Deus revelou a Samuel sobre Saul e sobre a jumenta de seu pai. Deus revelou no capítulo 9, versículo 15 a 20, versículo 15 e 20 lá de 1 Samuel. Ele revelou também ao profeta Aías sobre a mulher de Jeroboão, né? 1 Reis capítulo 14, no seu versículo 1 a 6. Também ao profeta Eliseu, que soube da avareza da estratégia de Geazi para receber presentes de Naamã, em 2 Reis capítulo 5, versículo 20 a 27. O rei de Israel foi avisado pelo profeta Eliseu das emboscadas preparadas pelo rei da Síria.
Tudo isso é Deus que deu a palavra da ciência, né? Em 2 Reis 6, versículo 9 a 12, né? Quando Jesus também pregou para a mulher samaritana, ele revelou os segredos que o conhecimento humano não teria condições de saber. E ela ficou assustada com tudo aquilo e entendeu que era o Espírito de Deus que estava revelando, usando que ele é o Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? No livro de João capítulo 4, verso 16 e verso 19. Outro exemplo, nós vamos ver Pedro, que identificou a hipocrisia e a mentira de Ananias e Safira, no capítulo 5, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Finalizando aqui com o dom de discernir espírito, né? Então, o dom de discernir espírito, conforme vamos ver em 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo 10, é uma ação natural do Espírito, uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente, capacitando a discernir as manifestações sobrenaturais. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito Santo para o portador do dom e discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir a sua mensagem, porém o Espírito Santo ou não. Porém a mensagem, deixa eu ver aqui, julga corretamente as profecias e distinguir se a mensagem provém do Espírito ou não, ou melhor, né? Então, o dom de discernir espírito não é técnica, prática ou psicologia humana que vai tratar isso aí, não, mas é a atuação direta do Espírito Santo na mente do homem aí, para capacitando a discernir as manifestações de Deus das procedentes que é procedente do próprio homem e do espírito demoníaco. Está escrito aqui, ó, capacitando a distinguir as manifestações vindas de Deus dos precedentes do próprio homem ou de espírito maligno, não é? O pastor Severino Pedro da Silva vai tratar isso em seu livro, não é? A importância desse dom. Então, em um universo religioso como vivemos, existem muitas ações malignas, imitações e até supostas ações sobrenaturais. Faz-se necessário a manifestação desse dom para sabermos a origem delas. A Bíblia diz que Satanás usa as Escrituras e as interpretam para o mal. Marcos capítulo 4, verso 6 e Lucas capítulo de número 4, versículo de número 10 e 11. Ele também opera grandes sinais e prodígios, né? Fala-se que o inimigo também faz isso, quer fazer isso, imitar isso. Ele tem poder para transformar em anjo de luz, né? Então, pelo dom de discernir espírito, o crente pode, por exemplo, se uma mensagem profética pode saber se uma mensagem profética vem de Deus ou não. Falando em mensagem profética, no dia 30, um cidadão aí, se dizendo crente, e ele profetizou antes, né? Ele proferiu as palavras antes, dizendo que dia 30, o espírito da morte ia passar nas ruas e aquela agonia toda. Eu mesmo fui perguntado várias vezes, digo que isso é besterol, porque ele colocou o cavalo amarelo lá do Apocalipse no meio, uma confusão brava. Depois ele vai na internet e diz que Deus enganou ele. É um charlatão. Aqui para nós, mentindo a minha opinião pessoal, deveria ser preso porque mentiu, não é? Que Deus tenha misericórdia, né? Então, mas ninguém vai acreditar nisso. Se a profecia, se a palavra não está enquadrada dentro da Bíblia, não tem como acreditar. Ponto. Se não está enquadrada dentro da Bíblia, pode chutar que é macumba, chuta que é laço, não é de Deus não isso aí, ok? Então vamos ver alguns exemplos de manifestação de discernir espírito. Vamos lá. O mestre Jesus identificou a malícia dos fariseus, os herodianos, dizendo: por que me experimentais, hipócritas? No capítulo 22, versículos 16 a 18 de Mateus, e Marcos capítulo 12, versículo 3 a 17, também ele vai trabalhar. Jesus também identificou a murmuração dos escribas e fariseus, porque disse ao paralítico de Cafarnaum: perdoados são os teus pecados. Então Jesus também revelou que muitos que procuraram pelo pão que ele havia comido, e se saciaram. Jesus curou uma mulher
que vivia encurvada há 18 anos, né? E revelou que aquela mulher, aquela enfermidade era de origem maligna. Então podemos observar que por várias vezes esses dons são manifestos dentro da palavra de Deus, mas, como disse, sempre de forma específica e pontual, ok? Não é nada estereotipado, não é nada para promover quem está falando. Pelo contrário, quem está falando pode glorificar a Deus, porque está sendo um vaso de Deus, sendo usado por Deus. E Deus, os dons é sempre volátil. Deus pode usar mim, como pode usar outro, pode usar uma criança, pode usar o meu filho, pode usar, enfim, o seu filho, você mesmo que está aí me ouvindo, não é? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos abençoe. E nós temos na nossa lição aqui, deixa eu só finalizando, nós estamos finalizando a aula aqui. Tem um gráfico na lição de professor, na de aluno não tem, mas de professor tem aqui, logo que depois do primeiro tópico, você vai ver aqui, conhecimento, ou seja, classificação geral dos dons, no capítulo 12, é uma listagem no capítulo 12, onde vai falar dom de revelação, que nós acabamos de falar, dons de poder e dons de elocução, não é? Então, na próxima aula, nós estaremos trabalhando essa questão dos dons de poder, não é? Dons de poder. Depois da aula 6 e diante, é que vamos trabalhar a questão do ministério, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando nos vossos corações. Espero poder ter ajudado você a elucidar. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva, aproveite a oportunidade e ative o sininho também para receber os próximos vídeos, tá certo? Outro sim, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo ensinamento da Palavra de Deus. Canal Rascunho Teológico, Pastor Edivaldo Pereira, ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.